Olá, amigos. Sou o Tom do Watchman River. Feliz por vocês estarem aqui. Espero que estejam bem. Hoje é segunda-feira, 13 de abril de 2026 e temos muita coisa para falar, porque se você não percebeu, o mundo está ficando mais louco a cada dia. Mas antes de entrarmos na seriedade do que está acontecendo no mundo, é muito importante que comecemos esses podcasts com a palavra de Deus, porque tudo isso é sobre Jesus. Se não for sobre Jesus, estou desperdiçando nosso tempo e não gosto disso. Estou lendo God's Promises for Your Every Need, que traz versículos bíblicos. Estou na página 16, Jesus é a sua justiça. Vamos ler alguns desses, tudo bem? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você se tornou uma nova pessoa ao crer no sangue e na obra consumada de Jesus? Espero que sim. Se não, continue assistindo. É importante saber quem é Jesus e o que ele fez por nós. Vamos para o Salmo 103, versículo 12. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afastou de nós as nossas transgressões. Incrível. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Digam amém. Obrigado, eu ouvi isso. Vamos para 1 João, capítulo 1, versículo 9. Pois, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hebreus 8, versículo 12. Pois serei misericordioso para com as suas injustiças e dos seus pecados, e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Quando você é filho de Deus e crê em Jesus, ele não lembra dos nossos pecados. Isso é milagroso. Isaías 55, versículo 7. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem injusto abandone os seus pensamentos. Que ele volte para o Senhor, que terá misericórdia dele, e para o nosso Deus, pois ele perdoará abundantemente. Colossenses 3, versículo 13. Suportem-se e perdoem uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também deveis fazer. E mais uma, Marcos 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Essa é uma bela passagem das Escrituras. Como vocês estão? Me avisem nos comentários. Espero que estejam bem. Sabe, a gente já sabia que o fim de semana seria marcante quando eles foram para Islamabad, no Paquistão, para essas reuniões de cessar-fogo, e as coisas não correram muito bem. Por volta das 9h30 ou 10 da noite de sábado, surgiram notícias de que as conversas não iam bem. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, disse: "Não chegamos a um acordo com o Irã. Voltaremos para os Estados Unidos sem ter chegado a um acordo. Isso é uma má notícia para o Irã, muito mais do que para os Estados Unidos." E quando ele disse isso, e eu vi aquele vídeo, pensei, ainda não acabou. Eu conseguia imaginar de alguma forma o Irã dizendo: "Vamos conversar de novo amanhã." Mas isso não aconteceu. Porque um pouco depois, eles mostraram uma foto, o vice-presidente Vance partindo de Islamabad, agora voltando para os Estados Unidos sem um acordo. Foi um momento de deu ruim. Ontem, o Times of Israel disse: Estados Unidos revelam quais eram suas linhas vermelhas nas negociações fracassadas com o Irã em Islamabad. Aqui estavam as linhas vermelhas: parar todo enriquecimento de urânio, desmantelar todas as principais instalações de enriquecimento nuclear, abrir mão de seu estoque de urânio altamente enriquecido. Você sabia que o Irã diria não a todas essas propostas, mas outra exigência era aceitar uma estrutura mais ampla de paz, segurança e redução de tensões, incluindo aliados regionais. Cortar todo o financiamento para grupos terroristas como Hamas, Hezbollah e Houthis, como se eles realmente fossem fazer isso. Abrir totalmente o Estreito de Hormuz sem cobrar pedágios era uma das linhas vermelhas. Acho que o Irã não gostou de nenhuma delas. Então, ontem eu saí da igreja e liguei meu celular, e a primeira coisa que vejo é essa postagem do presidente Trump no Truth Social. Aqui está. Então é isso. A reunião foi boa. A maioria dos pontos foi acordada, mas o único ponto que realmente importava, a questão nuclear, não foi.
Com efeito imediato, a Marinha dos Estados Unidos, a melhor do mundo, começará o processo de bloquear todos os navios tentando entrar ou sair do Estreito de Hormuz. Em algum momento, chegaremos a uma situação em que todos serão autorizados a entrar e todos serão autorizados a sair. Mas o Irã não permitiu que isso acontecesse, simplesmente dizendo que pode haver uma mina em algum lugar que só eles sabem onde está. Isso é extorsão mundial, e os líderes dos países, especialmente dos Estados Unidos da América, nunca serão extorquidos. Também instruí nossa marinha a buscar e interceptar toda embarcação em águas internacionais que tenha pago pedágio ao Irã. Ninguém que pagar um pedágio ilegal terá passagem segura em alto mar. Começaremos também a destruir as minas colocadas pelos iranianos nos estreitos. Qualquer iraniano que atirar em nós ou em embarcações pacíficas será enviado para o inferno, ou para o inferno com letras maiúsculas, se preferir. Ele usou maiúsculas, vou dizer inferno assim também. O Irã sabe melhor do que ninguém como acabar com essa situação que já devastou o país deles. A marinha deles acabou, a força aérea deles acabou, a defesa antiaérea e o radar deles são inúteis. Khomeini e a maioria dos líderes deles estão mortos, tudo por causa da ambição nuclear deles. O bloqueio vai começar em breve. Outros países vão participar desse bloqueio. O Irã não poderá lucrar com esse ato ilegal de extorsão. Eles querem dinheiro e, principalmente, armas nucleares. Quando chegar a hora, estaremos prontos e armados, e nossas forças armadas resolverá tudo. Essa última frase aqui é interessante. E nosso exército vai acabar com o pouco que restou do Irã. Fim da mensagem. Mensagem séria. Mensagem séria dele ontem. Depois de um tempo, ele enviou isso. Os Estados Unidos vão bloquear navios entrando e saindo dos portos iranianos no dia 13 de abril, às 10 horas da manhã, horário do leste dos Estados Unidos. Obrigado pela sua atenção. Então, é hoje. Na verdade, isso é daqui a cerca de 15 minutos a partir de quando estou gravando este vídeo. Então, sim, é sério. Os Estados Unidos vão bloquear navios entrando ou saindo dos portos iranianos. Isso foi enviado pelo Comando Central dos Estados Unidos. As forças do Comando Central dos Estados Unidos começarão a implementar um bloqueio de todo o tráfego marítimo entrando e saindo dos portos iranianos, em 13 de abril, às 10 horas, conforme a proclamação do presidente. O bloqueio será aplicado de forma imparcial contra embarcações de todas as nações que entrem ou saiam dos portos e áreas costeiras do Irã, incluindo todos os portos iranianos no Golfo Árabe e no Golfo de Omã. As forças do CENTCOM não impedirão a liberdade de navegação para embarcações que transitem pelo Estreito de Hormuz com destino ou origem em portos não iranianos. Então, basicamente, eles estão dizendo que se você está pegando petróleo do Irã ou tentando levar algo para aqueles portos, são esses que eles não vão deixar passar? Informações adicionais serão fornecidas aos marítimos mercantes por meio de um aviso formal antes do início do bloqueio, e eles deram esse aviso esta manhã. Beginning of Soros News compartilhou isso. Relações Públicas do CGRI. Então aqui está parte da resposta do Irã. A Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica declara que, ao contrário das alegações falsas de alguns oficiais inimigos, o Estreito de Hormuz está sob controle e gestão inteligente, aberto para a passagem inofensiva de embarcações não militares que cumpram regulamentos específicos relacionados e qualquer embarcação militar que tente se aproximar do Estreito de Hormuz, sob qualquer pretexto ou desculpa, será considerado uma violação do cessar-fogo e será tratado com rigor. Então eles estão ameaçando. O Daily Mail compartilhou isso. Caos do bloqueio do petróleo. Trump promete barrar todos os navios no Estreito de Hormuz hoje, enquanto as negociações de paz com o Irã fracassam e Israel aumenta a prontidão para mais combates. Donald Trump lançou o mundo no caos ontem ao anunciar que os Estados Unidos bloqueariam todos e quaisquer navios que tentassem usar o Estreito de Hormuz. O presidente disse que iria desobstruir a via navegável vital pela qual passa 20% do petróleo e gás do mundo. Então é isso aí. Tempos graves. Sabe, eles disseram que o Jerusalem Post teve uma manchete ontem. Com o fracasso da diplomacia, especialista em Irã diz que o Oriente Médio está à beira de uma escalada militar. Mais uma vez, sim.
Sim, nós sabíamos, sabe, a profecia bíblica não diz que está sempre falando sobre a falsa paz, mas não falou sobre isso. Estamos em tempos proféticos de guerra agora. Estamos nos últimos dias. Estamos esperando por Jesus. Não acredito que isso vá se acalmar antes de Jesus voltar para arrebatar sua igreja em um arrebatamento pré-tribulacional. Pode haver focos isolados de conversas de paz, mas desde 7 de outubro de 2023, nada parece ter se acalmado, certo? Acredito que essa guerra leva ao arrebatamento e à tribulação de 7 anos que ocorre em seguida. O que mais? Israel National News divulgaram. Irã responde ao bloqueio de Hormuz por Trump. Se vocês lutarem, nós lutamos. O presidente do parlamento do Irã, Ghalibaf, rejeita a ameaça de Trump de um bloqueio naval no Estreito de Hormuz, declarando que o Irã responderá com força se for atacado ou com lógica se houver negociação. Veja, isso é maior que o Irã. É assim que as guerras mundiais são travadas hoje em dia. Estamos apenas vivendo, nestes últimos dias, campos de batalha diferentes dos de antes. Isso tem muito a ver com a China, que não está feliz com isso. A China recebe, alguém disse, 90% de sua energia daquela parte do mundo, do Irã. Não sei se é 90%, mas isso é sério. O Times of Israel informou que, após negociações fracassadas, as forças de defesa de Israel planejam retomar a guerra com ataques ao estilo Trump contra o Irã. Ontem, o presidente Trump foi entrevistado e fez algumas declarações. Ele disse: "Eu poderia acabar com o Irã em um dia, em 1 hora." Ele também disse: "Os iranianos não desistiram das negociações. Eu acho que eles vão voltar e nos dar o que queremos. Eu não quero 90% ou 95%. Eu quero 100%", foi isso que ele disse antes das negociações terem desmoronado completamente. Então ele disse: "Minha ameaça de destruir a civilização deles foi o que obrigou os iranianos a entrarem nas negociações. Eu posso destruí-los em um dia." Ele também disse: "Veja, isso foi interessante. Veja o relacionamento com Israel e a parceria incrível que temos. Como Bibi Netanyahu disse, somos o irmão mais velho e Israel o mais novo." Interessante, cara. Israel divulgou hoje que as forças de defesa de Israel retornaram ao alerta máximo e se preparam para retomar a guerra com o Irã. Autoridades locais cancelaram as celebrações públicas do Dia da Independência da próxima semana. Ele também compartilhou: "Dados públicos de voos mostram fluxo constante de aviões de transporte militar dos Estados Unidos indo e vindo do Oriente Médio nas últimas 24 horas, provavelmente para reabastecer munições das forças na região." Foi algo sério. Tipo, eu estava assistindo esses, sabe, pequenos gráficos em movimento e era incrível quantos aviões estavam indo para lá. E aí mais uma do Insider Paper. Militares do Irã dizem que o bloqueio naval dos Estados Unidos é ilegal e pirataria, é o que eles estão dizendo. Militares do Irã afirmaram que o bloqueio naval dos Estados Unidos previsto para segunda-feira seria ilegal e equivalente à pirataria. E quem está cobrando dos navios para passarem pelo estreito está chamando isso de pirataria. Não tente entender, é o mundo dos palhaços. Minha luz está ruim, espera. Me desculpe por isso. Pronto, assim está melhor? Às vezes a luz externa muda e isso bagunça toda a iluminação. O Reino Unido afirma que não participará do bloqueio dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz e incentiva a formação de uma coalizão com a França e outros parceiros para proteger a liberdade de navegação. Mundo louco. Estamos vivendo em um mundo louco. Que tal pausar o vídeo e pegar um lanche pra gente? Escolhe um bom hoje. Não sei o que, mas traga algo bom. Talvez um pretzel quente com mostarda. Nunca coloque nada em um pretzel além de mostarda. O mesmo se aplica a cachorros quentes. BRICS News compartilhou. Ouça isso. A CIA fez uma campanha de desinformação hackeando celulares de comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana e enviando mensagens falsas para ajudar a resgatar o piloto americano do F-15 abatido no Irã. Lembra disso no início da semana passada?
Segundo relatos, a CIA usou o spyware Pegasus para enviar mensagens à liderança iraniana e aos operativos da Guarda Revolucionária Islâmica, dizendo que os aviadores americanos abatidos já haviam sido encontrados. Eles recebiam mensagens dizendo que ele já havia sido encontrado, o que provavelmente fez com que procurassem menos, caso acreditassem. Tecnologia impressionante que temos hoje. Os embarques de petróleo da Arábia Saudita para a China devem cair 50% enquanto a guerra no Oriente Médio interrompe os fluxos. A China não está satisfeita. Estamos nos últimos dias. Compartilho algumas postagens comentadas por Buba do Buba News sobre isso. Veja o que ele disse. O presidente Trump está considerando retomar ataques militares ao Irã, segundo autoridades e pessoas familiarizadas com a situação, de acordo com o Wall Street Journal. Trump pode retomar em breve uma campanha de bombardeios em grande escala? O comandante do CENTCOM, almirante Brad Cooper, viajará para Israel amanhã, ou seja, hoje. Estes são os planos de ataque mais recentes compartilhados. Esta guerra está se aprofundando, diz Buba. Israel está pronto para bombardear ainda mais o Irã. Israel e Estados Unidos se preparam para retomar ataques ao Irã, segundo a Con News. Isso ainda não acabou. Vai ficar ruim, sabe? Só mantenha os olhos em Jesus. É tudo o que podemos fazer. Ele também disse isso. Um conselheiro econômico de Trump colocou de forma direta: proteger o estreito a qualquer custo. Toda a economia mundial poderia entrar em recessão global. Isso é um sinal de socorro, disse Bubba. A linha vermelha do Irã é o enriquecimento nuclear. Dos Estados Unidos é a bomba nuclear. Nenhuma das posições mudou nem um centímetro durante as 21 horas de negociações no Paquistão. O bloqueio é a opção intermediária entre conversar e lutar, e mais combates podem acontecer a qualquer momento. A estratégia de bloqueio naval só funciona se a economia do Irã quebrar antes que a paciência política e militar de Trump acabe. Neste momento, nenhum dos lados está recuando. O prazo era de um cessar-fogo de 2 semanas, mas agora esse tempo está se esgotando. Amém. Sim. Tudo bem. O que mais? E então temos o Hezbollah. Um oficial do Hezbollah disse à mídia russa que o grupo é contra negociações diretas entre o Líbano e Israel, que devem começar amanhã em Washington. Ele ameaçou derrubar o governo libanês com protestos em massa. Então, supostamente, eles vão ter essas conversas amanhã, sabe? E vamos ver como vai ser. O que mais? Hoje, Israel informou que soldados acharam armas de terroristas do Hezbollah em um hospital no sul do Líbano. Na semana passada foi uma escola, agora é um hospital. Tropas das FDI identificaram atividade terrorista do Hezbollah em um hospital do governo nesta última semana. Terroristas do Hezbollah foram vistos vigiando de uma janela do hospital e atirando em soldados das FDI na região. Forças israelenses eliminaram aproximadamente 20 terroristas que operavam dentro do complexo hospitalar. Os soldados entraram no hospital e acharam um arsenal de armas lá. Surpresa? Ninguém? Já era esperado. E então o Hamas não cumpriu o prazo do presidente Trump para se desarmar ou pelo menos concordar com um acordo de desarmamento. Então eles ainda estão na equação e eu acho que não temos tempo nem para pensar neles agora, mas vamos ver. Mas o prazo deles acabou. Certo. Nas últimas 48 horas terremotos, foram 78 acima de 4,0 e 28 acima de 5,0. Certo. Que tal irmos para o mundo dos palhaços? Você quer vir comigo? Escuta essa aqui. Um adolescente de Rapid City, Dakota do Sul, funda uma nova empresa operando máquinas de venda automática com inteligência artificial. Eles estão até mexendo nas nossas máquinas de venda automática. John Friedel, de 15 anos, fundou a Rapid Stop, uma empresa que opera máquinas de venda automática com inteligência artificial na cidade dos Presidentes, em Rapid City. Ao pensar em máquinas de venda automática, você imagina uma caixa grande, vermelha ou azul, que entrega bebidas, disse Friedel. As máquinas de Friedel são distintas. O usuário aproxima o cartão, abre a porta, retira o que deseja e a inteligência artificial, usando imagens das câmeras, identifica os produtos retirados e cobra conforme o que foi levado. O centro para idosos da região tornou-se recentemente o primeiro cliente deles.
E a frase é: o maior benefício que percebi foi a facilidade de operação da própria máquina. Só de poder abrir, pegar as coisas como na geladeira, disse Chrissy Davis. Qualquer um pode usar a máquina de venda automática. E Freidel espera trazer mais máquinas para Rapid City em breve. Seu cliente ideal é o Rapid City Regional Airport. Bem, ele é um garoto esperto, mas eu posso colocar meu cartão e pegar as coisas eu mesmo. Eu não preciso abrir a porta e ficar tocando em toda a comida. Alguém vai colocar fita preta nas câmeras e confundir elas assim que as portas abrirem. Mundo de palhaços. Vivemos em um mundo de palhaços, mas parabéns pro garoto esperto, não tenho nada contra ele. É só isso, sabe? Agora tudo tem que ser IA. Inteligência artificial. Beleza. Vamos ler alguns comentários do dia? Vamos ver o que temos. Eu gostei desse aqui. É simples. Ronald disse: Jesus Cristo é tudo o que eu desejo. E eu pensei: sabe de uma coisa, irmão? Ele é tudo. Ele é tudo. Nós não precisamos de mais nada. Ele é tudo. Obrigado. Olha, abençoado. Eu prefiro ficar com Deus e ser julgado pelo mundo do que ficar com o mundo e ser julgado por Deus. Amém, irmã. Amém. Amém. Vocês viram aquela foto que o presidente Trump compartilhou no True Social ontem? Meu Deus! Era uma foto dele vestido com roupas parecidas com as de Jesus, curando alguém com luz saindo da palma das mãos. Isso ultrapassou tantos limites, foi tão blasfemo, e eu olhei para aquilo e pensei: aposto que muitos cristãos estão defendendo isso. Fui aos comentários e muitos cristãos defendiam aquilo. É tipo, tenha senso de humor. Tipo, se isso não é ultrapassar o limite, o que seria? Qual seria o limite, então? E eu não estou dizendo, sabe? Isso está ultrapassando o limite. Patrícia, eu ouvi em um podcast tantos cristãos e igrejas em todo o mundo, e a porcentagem era realmente impressionante. Não discutem nem ensinam sobre profecias ou eventos do fim dos tempos, como vemos atualmente. Isso torna a tarefa de espalhar o evangelho ou a palavra ainda mais difícil, sabendo que até o próprio povo de Deus está sendo enganado. Agora faz sentido. Você está certo, pois a maioria das igrejas não ensina sobre o fim dos tempos. Sabe, e isso recai sobre os pastores dessas igrejas. Mas é isso mesmo. São os tempos finais, os últimos dias, assim parece. Michele, estou tão pronto para o dia em que Jesus vier nos buscar, sem preocupações, medo ou tristeza. Tom, obrigado por tudo o que faz por esta comunidade. Minha avó sempre dizia: não deixe que tirem a sua alegria. Rezando pela saúde, segurança e paz de todos nesses últimos segundos que temos neste mundo. Amém, Michele. Obrigado, obrigado. Pam, a Bíblia afirma que certos acontecimentos são inevitáveis, independentemente de quem governa. Deus comanda tudo. Maranata, amém. Você está certo. Amém. Doug, o amor de Deus é como o oceano. Você pode ver o começo, mas não o fim. É eterno, sem nenhuma restrição. Amém. Amém, irmão. Deus é tão bom. Ele é tão bom. Você conhece Jesus? Sabe de uma coisa? O tempo é curto. Estamos nos últimos dias. E eu só preciso te contar as boas novas porque eu não quero que ninguém fique para trás. Como sempre digo, ninguém tem a garantia do próximo suspiro. Não quero que alguém encontre Jesus no dia do julgamento e ouça: afaste-se de mim, nunca te conheci. Eu sei que largo é o caminho para a destruição, mas eu ainda preciso te contar o que aconteceu há 2000 anos porque realmente é a maior história de amor que já existiu, de longe. Que Jesus deixou um trono no céu para vir aqui, assumir a forma humana e morrer como um criminoso para nos resgatar, porque precisamos ser resgatados, pois temos um problema com o pecado. Temos uma dívida que não podemos pagar. Quando pecamos, nós merecemos a morte. O salário do pecado é a morte. Nós merecemos a separação eterna de Deus. Mas Deus não nos abandonou, providenciou um plano de resgate.
Ele enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus veio aqui e ele foi absolutamente perfeito. O desempenho dele foi perfeito porque o nosso não pode ser. E tudo o que você precisa fazer para ser salvo é entender que Jesus veio aqui para derramar o seu sangue. E que, uma vez que você tenha fé nesse sangue e perceba que esse sangue foi derramado para nos resgatar do nosso problema com o pecado, quando você disser, Jesus, eu sei que sou um pecador, eu admito, e eu sei que preciso que esses pecados sejam pagos. Eu entendo que o Senhor derramou esse sangue para me deixar mais branco que a neve. E uma vez que você tenha fé no sangue poderoso dele, seus pecados são lavados. Eles são removidos para longe de você, tão longe quanto o leste está do oeste. Você crê na obra consumada de Jesus na cruz. Jesus, você foi pregado ali, derramou seu sangue precioso e morreu. Você foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Eu preciso de um Salvador e você é o Salvador do mundo. Então agora eu confio em você. Eu acredito em você. E no momento em que você crê no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada na cruz, o Evangelho, as boas novas, nesse momento você é salvo. Você está pronto para o arrebatamento, selado até o dia da redenção, e ele não deixará você sair de suas mãos. É um plano de resgate incrível, maravilhoso e milagroso que Deus nos deu. Ele enviou Jesus. O que você vai fazer com isso? Você vai ouvir isso e ainda assim dizer, ah, não, eu não quero isso. Deve haver algum outro jeito de chegar ao céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Essas são as palavras dele, não minhas. Essas são as palavras dele. Ele é o único caminho. Ok, se você adiar isso ou disser, bem, eu sou mais bom do que mal, vou arriscar com isso. Você ficará eternamente separado de Deus em um lugar que não foi feito para você. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Mas se ouvir sobre esse resgate milagroso para te salvar com um pagamento de sangue e disser, não quero isso, você vai automaticamente acabar sendo eternamente separado de Deus. Isso é um pesadelo. Ainda assim, o caminho para a destruição é largo. Sempre digo que, se 100 pessoas ouvissem o que falei, 97 provavelmente diriam, não, obrigado. Próximo. Vou voltar para a Netflix, assistir alguns programas e tentar esquecer como o mundo está louco. Tenho certeza de que tudo vai ficar bem. Meu Deus, isso é brincar com fogo, fogo literal mesmo. De qualquer forma, eu faço o meu melhor para proclamar o evangelho dele. E então, a escolha é sua. É de longe a decisão mais importante da sua vida. Não existe nenhuma outra decisão que você tome na vida que tenha consequências eternas, certo? Só essa, mas mesmo assim tantas pessoas nem querem pensar sobre isso. Sabe, eu espero que você pense nisso, espero que você reflita, porque hoje pode ser o seu dia, hoje é o dia da salvação. Você pode ser renovado hoje e estar com Jesus para sempre. Ele te quer com ele e pagou o preço por você. Fique a sós e converse com ele, ok? Hoje cedo, durante minha oração, intercedi por todos que assistirem a este vídeo. Ou seja, goste ou não, já oraram por você. E se não formos arrebatados hoje, e eu acho que hoje é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento, mas se não, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês.